Vou falar nesse vídeo sobre o livro O Estado Empreendedor, dois pontos, desmascarando o mito do setor público versus setor privado, escrito pela Mariana Mazzucato, publicado em 2013, e é possível comprar a versão para Kindle por R$ 35. E a Mariana Mazzucato, ela é uma economista que nasceu em 1968 na Itália, mas logo cedo, por causa do pai que foi pesquisar que era físico, foi pesquisar em Princeton, ela se mudou com a família para os Estados Unidos, passou a maior parte da juventude dela nos Estados Unidos. Ela se graduou em Princeton, aí depois fez mestrado e doutorado em economia heterodoxa na New School. Aí ela voltou para a Europa e atualmente ela mora na Inglaterra e leciona na University College London. Aí sobre esse livro. O livro trata de um tema bastante discutido, que você pode encontrar discussão sobre todo muito facilmente na TV, nos sites de jornais, revistas, nas redes sociais, que é a discussão sobre o papel do Estado na economia. Só que o enfoque desse livro é um tema muito militante de esquerda não aborda com tanto entusiasmo assim quanto muito militantes de esquerda aborda com mais entusiasmo a tributação progressiva, programas de transferência de renda, rede de proteção social, provimento de serviços públicos, uso do gasto público para ativar a demanda em períodos de baixa atividade econômica. Mas aí o livro da Mariana Mazzucato trata de um tema assim menos quente para militantes em geral, que é o papel eh, do Estado no desenvolvimento de novas tecnologias, no estabelecimento de novos setores industriais, ou seja, na inovação. E além disso, além desse tema gerar menos entusiasmo em muitos militantes de esquerda, também é um tema que gera mais ódio em muitos neoliberais, que acham que quando fala em Estado ter um papel mais ativo para a indústria, para a tecnologia, aí já como muitos já começam com essa choradeira, isso vai gerar corrupção, isso é escolha de vencedores. E tem até neoliberais que toleram um pouco mais o papel redistributivo, mas aí quando fala em política industrial, ai, ui, ui, ui. E também mesmo tem gente de, assim, se vocês tem algumas pessoas que diriam que se consideram de centro-esquerda, que acha que o, as empresas privadas, através do livre mercado, fazem muito bem o crescimento, mas que o Estado teria um papel importante na redistribuição dos benefícios do crescimento. Aí esse livro vem para mostrar que até para o crescimento um Estado mais ativo é muito importante. E, e esse livro da Mazzucato vai além do que o Keynes propôs na teoria geral do emprego do juro da moeda, que o Keynes chegou no capítulo final, chegou a dizer explicitamente que o problema de deixar simplesmente os livres mercados funcionarem é ter uma distribuição muito desigual da renda e uma demanda insuficiente, que até o Keynes fala que se deixar o mercado funcionar livremente, se tiver 10 milhões de pessoas querendo trabalhar, provavelmente apenas 9 milhões de pessoas vão encontrar trabalho, mas o mercado não faz apenas esse número insuficiente de empregos, mas isso não significa que os 9 uh, milhões de trabalhadores estão nas atividades erradas. Aí já o livro da Mariana Mazzucato vem para justificar não que até para não só a quantidade de trabalhadores, a quantidade de produção, mas até nas atividades econômicas, para as atividades econômicas que geram maior crescimento, a atuação do Estado é importante, que esse livro vai mostrar
que o papel do Estado é importante não só para os períodos, para gerar demanda em período de recessão ou para redistribuir renda, como até mesmo em períodos de expansão, o Estado tem um papel importante para alterar a estrutura de oferta da economia através de um papel ativo na inovação. Aí a Mazzucato até retoma uma ideia do Schumpeter de que o principal motor do crescimento é a inovação, mas diferentemente do Schumpeter, que o Schumpeter tinha uma certa hostilidade com o Estado muito ativo. Na verdade, quem gosta do Estado ativo seriam os neo-schumpeterianos, mas o Schumpeter em si não gostava, ele preferia uma atuação mínima do Estado, ele olhava mais para o empreendedor individual herói. Aí já esse livro da Mazzucato é justamente mostrar o papel, a importância muito grande do Estado no processo de inovação. E aí a Mariana Mazzucato falou que ela é muito a favor de políticas redistributivas, ela não vê contradição entre crescimento e redistribuição, ela acha que os frutos do crescimento têm que ser redistribuídos, mas ela acha que, obviamente, para a pobreza diminuir, não basta ter redistribuição, mas tem que ter crescimento também. E se as políticas, da mesma forma que as políticas de redistribuição não atrapalham o crescimento, elas não geram o crescimento em si. Bom, aí como que o livro fala que como o Estado atua para fomentar a inovação que vai auxiliar o crescimento. Bom, o livro discute muito a economia da inovação, que é como as empresas, universidades, órgãos públicos de pesquisa e financiadores públicos e privados interagem para gerar inovação, que inovação no sentido econômico quer dizer colocar novos bens e serviços no mercado, assim, usar novos conhecimentos que vêm da ciência para gerar produtos para colocar no mercado. E que acaba até gerando mudanças de paradigma tecnológicos, como todos nós que provavelmente já aprendemos na escola. Teve a primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial, a terceira, agora estamos até falando na quarta. E mesmo a teoria mainstream da economia reconhece que o Estado tem alguns papéis importantes, mas a teoria mainstream coloca um foco maior nas falhas de mercado, fala que, por exemplo, falha de mercado, ou a pesquisa básica tem um retorno social elevado, mas não tem um retorno privado grande. Aí, se deixar apenas as livres forças do mercado atuar, as empresas privadas não vão investir em pesquisa básica numa quantidade social ótima e por isso o setor público tem que pesquisar diretamente ou financiar pesquisas. E também, segundo a própria teoria mainstream disso, o setor público ainda deve formar pessoas qualificadas, melhorar o ambiente de negócios, garantir o direito de patentes. Mas aí também a Mariana Mazzucato reconhece tudo isso, mas ela acha que o Estado tem que ir além. O Estado tem que para ela o Estado pesquisa não só não faz só pesquisa básica no sentido de descobrir novas leis da ciência que a partir delas as empresas vão criar novas tecnologias. Não, o Estado financia diretamente a criação de novas tecnologias até o fim, mesmo o desenvolvimento de novos bens e serviços, muitas vezes a pesquisa até, até, até a criação do bem final, muitas vezes houve pesquisa pública ou apoiada pelo público, e também um papel importante na geração de demanda, a geração de demanda por novos bens resultantes da inovação. Isso faz com que as empresas tenham segurança em investir em pesquisa para inovar, ao saber que muitas vezes vai ter um comprador do que está vendendo, aí do que está querendo vender. Aí até
tem uma parte do livro que discute os mitos que muitas vezes quem acredita apenas na teoria mainstream acredita, como por exemplo associar mais P&D, gasto em P&D com mais inovação, P&D, pesquisa e desenvolvimento com inovação, mas na verdade a quantidade de P&D muitas vezes não está diretamente, não está relacionado em proporção direta com a quantidade de inovação, depende muito da interação entre empresas, governos, universidades. E também outra que é a ideia de que o capital de risco é um grande financiador da inovação, mas na verdade o chamado capital de risco só financia a parte do processo de inovação que o risco já baixou, porque realmente os estágios iniciais da geração de novas tecnologias há investimento pesado em pesquisa do Estado, que segundo a Mariana Mazzucato, o setor privado é impaciente, o setor privado quer ter lucro logo, aí o setor privado só vai pesquisar novas tecnologias quando o retorno em termos de lucro é muito rápido e ou depois do Estado já ter feito um grande papel de pesquisa e aí por isso é, é a pesquisa pública que muitas vezes fomenta grandes mudanças tecnológicas. Outro mito é o de que empresas pequenas inovam mais do que grandes, muitas vezes não se verifica na prática, tanto empresas pequenas quanto empresas grandes podem inovar. Bom, e aí, nesse livro, o objetivo, a maior parte do livro da Mariana Mazzucato não é falar assim, não é falar os estados fazem muito pouco e eu acho que os estados devem fazer mais. Não, a maior parte do livro a Mariana Mazzucato não está propondo e sim descrevendo. Ela não está dizendo os estados deveriam fazer isso. O que ela fala é os estados já fazem isso, mesmo quando há governos com a retórica de que a atuação estatal deve ser limitada, os estados fazem isso. Aí os casos clássicos de estados desenvolvimentistas que têm um papel muito ativo para a mudança tecnológica, todo o leste da Ásia, sabemos muito bem do Japão, da Coreia do Sul, Singapura, China, mas o foco da Mariana Mazzucato, do livro da Mariana Mazzucato, não são esses países, e sim, embora fala de vários países, o foco principal está nos Estados Unidos, que é um país com a fama de ter uma retórica a favor do livre mercado e do limited government, mas, como ela mesma disse, os Estados Unidos são o Thomas Jefferson na retórica, que é essa história aí de Estado quanto governar menos melhor, só que na prática eles aplicam muito mais o Alexander Hamilton do que o Thomas Jefferson. Alexander Hamilton foi o primeiro secretário do Tesouro dos Estados Unidos, no tempo do George Washington, no final do século XVIII, e ele propôs ativamente que o Estado tivesse um papel ativo para alcançar a Grã-Bretanha na liderança de produção manufatureira. E aí um caso clássico do papel ativo do Estado na mudança tecnológica nos Estados Unidos é a DARPA, que é uma agência criada nos anos 50 pelo Departamento de Defesa, que financiou diversas tecnologias relacionadas para aplicações militares, que depois acabaram tendo muitas aplicações civis. Aí a internet, em grande parte, é resultado da pesquisa da pesquisa da DARPA. Pode-se dizer que até que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos é um estado desenvolvimentista oculto. Porque nos Estados Unidos, realmente, como apontado nos Estados Unidos, o Estado teve um papel muito grande para fomentar
desenvolvimento tecnológico, que acaba consequentemente fomentando o desenvolvimento econômico, mas diferentemente de outros países que têm planos quinquenais, que elaboram chamados planos nacionais de desenvolvimento, nos Estados Unidos não aparecem esses planos explicitamente, e até na retórica o objetivo da DARPA é defender os Estados Unidos dos seus inimigos e não fomentar o desenvolvimento econômico, mas acaba tendo um papel muito grande para fomentar o desenvolvimento econômico. Um famoso exemplo de um bem que muitas vezes é atribuído é, a capacidade de mudança do setor privado, como para mostrar como o setor privado é dinâmico, como é um resultado do sucesso do empreendedor herói, são os produtos da Apple, principalmente como o iPod, o iPad e o iPhone, que grande parte, que além da Apple ter sido beneficiada com um programa do governo dos Estados Unidos de fomento a pequenas empresas, quando era uma pequena empresa, grande parte das tecnologias usadas pelo iPhone, que inclui a internet, o GPS, a bateria de lítio e a tela sensível ao toque, tudo isso em grande parte é resultado de pesquisa pública. É, a Apple nunca gastou muito dinheiro com pesquisa, mas a genialidade do Steve Jobs foi muito mais usar os resultados das pesquisas já existentes, financiadas pelo setor público, para criar bens de uso fácil pelo usuário. Embora então sabemos que embora tenha a piadinha do socialista de iPhone, que muita gente vê nas redes sociais, na verdade, o iPhone depende em grande parte do Estado malvadão. E até tem aí eu recomendo um vídeo do Meteoro que o Meteoro explica como toda a pesquisa que acabou desenvolvendo o iPhone, que até faz referência ao livro da Mariana Mazzucato, foi a parte de pesquisa do setor público. E outro, e outro setor que depende muito de pesquisa pública, mas acaba tendo um ganho, tem grandes lucros privados, são as empresas farmacêuticas, que grande parte da pesquisa de fármacos é financiada pelo setor público, mas ainda assim essas empresas beneficiam muito do reconhecimento de patentes. O livro foi publicado alguns anos antes da pandemia que estamos vivendo agora, mas atualmente a Mariana Mazzucato escreveu uma coluna num jornal dizendo que as vacinas que os laboratórios privados desenvolveram contra o coronavírus foram empresas privadas que desenvolveram, mas não só receberam muito financiamento público da pesquisa, mas também as empresas têm incentivo para levar essa pesquisa à frente, porque sabem que tem um demandante garantido, que são os governos. Aí uma parte seguinte do livro trata do assunto das energias limpas, que são a energia eólica e a energia solar, que o setor público tem um papel muito importante para desenvolver, tanto pelo lado da oferta, através do financiamento da pesquisa de equipamentos de energia eólica e de equipamentos de energia solar, quanto também pelo lado da demanda, ao definir que a maior parte da geração da nova energia do país vai ser pela energia limpa, e que as empresas que investirem em hélice para energia eólica, em painel para energia solar, vão ter um comprador garantido. E aí ela citou uns casos de maior sucesso
em ter uma indústria geradora de equipamentos para energia limpa e também de mudança para energia limpa, que são principalmente a Alemanha, a Dinamarca e a China. Aí ela falou que já os Estados Unidos e, e o Reino Unido foram menos sucedidos porque esses países acharam que os Estados Unidos não investiram o setor público dos Estados Unidos não investiu com tanto afinco e com tanta duração nas tecnologias das energias limpas do que investiu nas tecnologias relacionadas à defesa. Aí por isso penso, tanto os americanos quanto os britânicos achavam que bastava dar um empurrãozinho inicial do setor público, que aí o setor privado já ia dar conta de toda a transição para energia limpa e não foi bem assim, né? E até a Mariana Mazzucato destacou tanto o papel do setor público na energia limpa que ela até mencionou o caso do BNDES, que foi muito importante para o financiamento da energia eólica no Brasil e para possibilitar que atualmente 10% da energia elétrica gerada no Brasil seja de energia eólica. E aí esse assunto é muito importante, é um tema do momento, até porque nós sabemos que quando a pandemia passar, provavelmente o assunto mais importante do mundo, o assunto do momento vai ser a transição energética, ou seja, a mudança de fontes de energia que geram muito CO2 para energias limpas, como energia eólica e energia solar, porque isso tudo é uma possibilidade de combater as mudanças climáticas ao mesmo tempo que se gera emprego, crescimento da renda e, e novas tecnologias. É, bom, aí, como falando, a maior parte do livro, a Mariana Mazzucato, tanto na parte de defesa, de fármacos, de energia, ela falou muito mais de como os estados fazem do que como os estados devem fazer. Aí no capítulo final ela fez propostas para melhorar o jeito que é feito. Ela acha que os ganhos da, da atividade de inovação devem ser mais bem distribuídos e o Estado, por ter colaborado pela inovação, deveria ter se apropriado de uma parcela maior dos ganhos que poderia utilizar para financiar novos projetos. E ela acha que as empresas acabam, muitas vezes privadas, acabam tendo um lucro muito grande como resultado de pesquisa pública e ainda muitos representantes dessas empresas acabam tendo a retórica do Estado, que o Estado tem que ter um papel limitado, mesmo tendo se beneficiado muito do Estado. E, e ela fala assim que também que a retórica de que o Estado é ineficiente, se tiver a retórica de que o Estado é ineficiente, o Estado é devagar, a probabilidade do Estado ser isso mesmo acaba sendo até maior, porque aí as pessoas com a mentalidade mais inovadora teriam menos propensão a desejar trabalhar para o Estado. E como ela mostrou, o Estado muitas vezes não foi nada lento, não foi nada ineficiente. O Estado muitas vezes colaborou, teve um papel muito importante para dar grandes saltos tecnológicos. Aí ela até falou recentemente que até uma matéria no El País saiu recentemente que a Mariana Mazzucato falou assim que a esquerda não pode ser preguiçosa em ficar falando só de redistribuição. A esquerda também tem que demonstrar que quem defende um Estado mínimo está indo contra até o que deve ser feito para o crescimento e não apenas para a redistribuição. Mas nós brasileiros, para nós no Brasil esse debate não é novo, nós somos até privilegiados assim em termos
instituições de pesquisa em economia com orientação mais de esquerda, que entende a importância não só da redistribuição, como do progresso técnico e do crescimento, que nós já conhecemos a CEPAL, que foi fundada em 1948, o Departamento de Economia da Unicamp, que é de 1968, e aí até por influência da Mariana Mazzucato, atualmente o professor de economia da Unicamp, Pedro Rossi, e a professora de economia da UFRJ, a Esther Dweck, ambos estão discutindo muito propostas para crescimento com inclusão social, para um possível próximo governo progressista que aparecer talvez em janeiro de 2023, que é o desenvolvimento por missões, que é uma ideia inspirada na Mariana Mazzucato, que segundo ela, no passado teve missões como, por exemplo, mandar o ser humano para a Lua ou colocar o satélite no espaço. Aí essas missões acabaram fomentando o crescimento da renda, não só pela demanda gerada, como também pela geração de novas tecnologias. Aí as missões propostas pelo Pedro Rossi e pela Esther Dweck são missões de resolver problemas sociais, como o problema de falta de saneamento básico nas cidades, falta de moradia, também de problemas ambientais, como energias poluentes, substituir energias poluentes por energias limpas, como a energia eólica e energia solar. Aí essas missões que serviriam para atacar problemas sociais e ambientais, nessas missões acabariam fomentando, gerando emprego e renda, também, tanto pelo papel demandante do Estado, como também pela possível criação de novas tecnologias que podem ser aproveitadas em novos setores. Bom, isso aí eu quis falar brevemente sobre o que é esse livro, que eu recomendo muito ler, mas assim, obviamente esse livro não substitui a leitura, eu recomendo muito que se interessaram no tema, que leiam esse livro, que como eu falei, dá para comprar a versão Kindle, que é razoavelmente barata, e aí quem gostou desse vídeo e acha importante divulgar o conteúdo, eu sugiro que dê like e que divulguem nas suas redes sociais.